Era a festa de aniversário de 10 anos do Fred, nosso filho do meio, quando demos aquela espada para ele. Se soubéssemos os estragos que ela causaria na nossa família e até mesmo com os vizinhos, nunca teríamos feito tal coisa. O pior de tudo é que até hoje temo o destino que ela tomará. Depois que todos os convidados foram embora, só ficou minha família em casa. Minha esposa Marjorie, minha filha mais velha Beatrice, meu caçula Robin e Frederico, o filho do meio. Já passava das 2 da madrugada e ainda estava longe de irmos dormir. Fred estava muito empolgado com sua primeira e última festa de aniversário. Ainda tinha muitos presentes para abrir, mas um em especial chamou-lhe a atenção. Um embrulho dourado e comprido que estava em pé, perto da mesa onde estava o bolo. Aquela era a espada que eu comprara para ele, uma espada de verdade, mas não estava afiada. Ele caminhou até ela, pegou-a nas mãos e sentiu seu peso. Não era preciso desembrulhar para saber o que era. Seus olhos se iluminaram ao perceber do que se tratava. Ele olhou para mim com um sorriso maravilhado, pois sabia quem tinha comprado para ele aquele presente caro e insano. Minha esposa não concordava com a ideia de dar uma espada de verdade para uma criança de 10 anos, mas prometi que ele só usaria quando eu estivesse junto com ele. Contudo, esse não era o real problema. Ao desembrulhar o presente, a lâmina prateada parecia brilhar de tão limpa e reluzente. Os olhos de Fred faiscaram de animação. Ele a empunhou com tanto cuidado que parecia um cavaleiro real. Fez alguns movimentos cuidadosos com ela e ignorou por completo os demais presentes que ainda faltavam para abrir. 1 hora mais tarde, o sono e o cansaço venceu todos nós e fomos dormir. Fred foi para seu quarto com a espada em punho. Apesar de sonolento, ele ainda parecia brincar inocentemente com a arma. Depois de deitá-lo na cama, levei a espada para a sala, a pendurei no pedestal que tinha comprado junto e fui me deitar com minha esposa. Era 4h45 da madrugada quando fomos despertados por gritos desesperados. Minha esposa e eu nos levantamos num pulo e corremos para os quartos dos nossos filhos achando que eram eles. Não eram. Eles também estavam acordados com os olhos arregalados de medo. Todos nós fomos para a sala e eu espiei a rua pela janela. Pela primeira vez eu senti medo de verdade. Vi um corpo estirado na calçada, decapitado. Vi uma mulher correr ensandecida enquanto um rastro de sangue era formado pelo buraco onde outrora havia seu braço esquerdo. Um homem se arrastava sem os 2 pés. E mais pessoas feridas ou sem algum membro surgia no meu campo de visão. Quem quer que estivesse fazendo aquilo era um maníaco com uma arma muito afiada, como uma... Senti um arrepio pela minha espinha quando passou pela minha cabeça qual arma poderia ser tão afiada assim. Olhei lentamente para trás como se meu corpo estivesse enferrujado. Meu coração começava a perder alguns batimentos. A espada que eu tinha comprado para meu filho não estava no pedestal onde eu a pendurei. Minha esposa acompanhou meu olhar, mas não compreendeu meu espanto. Os gritos ainda invadiam minha casa e meus filhos ainda estavam assustados. Entretanto, minha preocupação era... como alguém entrou na minha casa e roubou apenas uma espada que nem fio tinha? Por quê? Um barulho surdo me tirou dos meus pensamentos e toda a minha família gritou de medo. Novamente o barulho e agora eu o localizo. Alguém estava tentando entrar na minha casa e esmurrava a porta com violência. Não era uma das vítimas do massacre lá fora, pois se fosse estaria ao menos pedindo por ajuda ou socorro. Era quem roubou a espada de Fred. Olhei ao meu redor e procurei por alguma coisa que pudesse usar para confrontar o louco e a única coisa que encontrei foi o atiçador da lareira. Já que a espada não era afiada, então isso bastaria. Peguei o atiçador no mesmo instante que o maníaco entrou na minha casa. Estava de costas para ele, mas assim que virei para vê-lo, eu não o vi. Não havia homem ou mulher empunhando a espada. Não havia nem mesmo ser demoníaco ou qualquer criatura mística que fosse. Apenas a espada de Fred, suja com sangue e pedaços de carne humana, flutuando a 1,5 metro de altura. Todos nós ficamos estagnados ao ver aquilo. Robin se agarrou à minha esposa e Beatrice puxou Frederico para junto de si. Eu avancei contra aquela espada fantasma com o atiçador na mão na vã tentativa de proteger minha família. A espada passou por mim e foi direto para minha esposa. Uma lágrima escorreu pelos meus olhos quando Marjorie foi traspassada no peito. 1 segundo depois, um fio de sangue escorreu de seus lábios. Seus braços penderam flácidos ao largar Robin e cair de joelhos no chão. 1 a 1, meus filhos se afastaram do corpo já sem vida de Marjorie, enquanto a espada saía de seu peito, rasgando mais ainda seu delicado corpo. Ao se erguer, pronta para tirar mais uma vida, gotas de sangue manchavam o chão de forma macabra. Meus filhos agora vinham para mim, para a segurança que com certeza eu não poderia lhes dar. Eu estava com medo, meus filhos estavam com medo. Que espécie de maldição que aquela espada tinha e como quebrá-la? Enquanto ainda pensava, a espada avançou mais uma vez, pronta para tirar a vida de Beatrice, mas eu estava preparado para isso.
Com o atiçador, consegui desviá-la para cima, cravando-a no teto. Ela tremia, tentando se livrar de sua prisão de concreto. Eu sabia que isso não a seguraria por muito tempo, então peguei meus filhos e saí de casa. Olhei para trás, para o corpo morto de minha esposa. Seus olhos abertos estavam eternizados na sua última expressão. Espanto. Eu queria voltar e chorar sua morte, sentir a dor que agora sentia, mas fazer tal coisa era suicídio e deixar meus filhos para morrer. Se eu sobrevivesse àquela espada, eu voltaria para chorar pela minha esposa. Se eu sobrevivesse. Ao irmos para fora, vimos com clareza a carnificina que a espada havia feito. Choros, gritos, mortes, corpos mutilados, braços decepados, pessoas correndo, ajudando quem podia, e a espada atrás de nós, na porta de nossa casa. Ainda éramos seus alvos, mas por quê? O que havíamos feito? Não havia tempo para pensar ou formular uma resposta adequada, então corremos dali. Precisávamos nos esconder, mas era inútil. Aquilo era uma arma enfeitiçada e se eu não descobrisse como pará-la, somente nossas mortes a parariam. E esse pensamento era assustador. Enquanto corríamos, meus filhos à minha frente e eu com o atiçador na mão para tentar protegê-los, vi a sombra da espada com o canto do olho passar por mim como se fosse uma flecha. Mais rápido do que eu achava que seria capaz, larguei o atiçador e segurei a arma pelo cabo. Segurei-a com as duas mãos, o mais forte que pude. Era como se houvesse uma força invisível puxando ela, uma força extremamente forte. A espada parecia ter vontade própria e sua vontade era matar meus filhos que ainda não tinham percebido que eu estava segurando o presente de aniversário de Fred, o presente maldito. Será que o vendedor me disse alguma coisa sobre ela? Não, ele não disse, apenas me vendeu uma arma mortal. Talvez o trocadilho seja infame demais para a ocasião, me perdoem, mas era isso. Beatrice foi quem olhou para trás primeiro, e ao me ver segurar a espada, que apontada para ela almejava por matá-la, uma lágrima escorreu de seus olhos. Não a julgava. Fred e Robin pararam logo depois e me encararam sem reação. As pessoas na rua se escondiam com medo. Ao longe, ouvi o som das sirenes da polícia se aproximando. O que eu iria dizer para eles? Que eu dei de presente de aniversário uma espada para meu filho e ela ganhou vida e começou a matar todo mundo? A história parecia estúpida demais, mas era isso. A força que impulsionava a espada para frente era igual a de um carro. Não dava para segurá-la. Corram! Consegui gemer entre dentes para meus filhos, que ainda se detiveram por mais alguns segundos antes de correrem para salvar suas próprias vidas. Mas infelizmente era tarde demais. Quando eles saíram do campo de visão, a força da espada parecia ter ampliado e ela foi ejetada da minha mão com uma propulsão impossível para aquela arma. A força foi tanta que eu caí no chão desequilibrado. A arma voava ao encontro dos meus filhos. Quando me levantei e corri atrás da espada mágica, já era tarde demais. Assim que virei a esquina por onde eles tinham ido, encontro Fred encurralado pela espada. Seus gritos rasgavam o céu enluarado. Ninguém fazia nada para ajudá-lo e eu não os censurava. Estirados no chão, Beatrice e Robin jaziam mortos do mesmo jeito que minha esposa, uma estocada fatal no peito. De repente, os gritos de Fred se silenciaram. O punho da espada se projetava em seu peito, seus olhos arregalados de dor e medo. A última lágrima escorreu e ele caiu de joelhos no chão, sem vida. A espada sai dele e flutua no ar como se estivesse observando seu trabalho. Minha família estava morta e eu os matei. Comprei uma arma de presente para meu filho e ela os matou um por um. E agora era minha vez de morrer. Eu já tinha aceitado minha sina, então não fugi ou tentei me defender quando a espada veio em minha direção para cortar minha vida. Como uma flecha de um arco de precisão, ela cravou no meu peito e me lançou para trás. Quando caí sentado no chão, não estava na rua onde fora apunhalado. Estava numa espécie de loja temática. Suas paredes eram de pedras toscas e escuras com alguns archotes para iluminação. No fundo da loja caverna, um homem alto de pele clara e cabelos escuros estava parado me observando com um sorriso perverso. Ele usava um hábito de monge que o deixava com um ar mais perigoso ainda. Ele caminhou na minha direção com as mãos enfiadas nas mangas opostas. Enquanto andava, ele dizia: "Sou um dos anjos caídos e, como vingança por ter sido expulso do céu, jurei que mataria cada família dessa terra. Isso que você acabou de ver foi a última família que obteve essa belíssima espada. Minha espada. Assim que a tocou, você selou sua morte e da sua família. Aproveite seu último dia de vida." Atrás de mim, uma porta se abriu, revelando-me a rua pela qual eu entrara na loja, e eu sabia que quando colocasse os pés para fora daquele lugar infernal, o cronômetro da minha vida começaria, e antes que o próximo dia raiasse, minha esposa, minha mãe, meus 2 irmãos e eu
estaremos mortos.